Amados, como é bom nós estarmos unidos e reunidos diante daquele que é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Onde Ele é invocado, Ele muda a nossa sorte, a nossa estrutura, Ele muda a nossa identidade, o sentido e o significado da nossa existência, porque Ele é o Rei da Glória, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus que tem feito de uma maneira tão extraordinária, nos chamado com laços de amor e benignidade para um aprisco, para um lugar de descanso, aonde nós podemos nos deleitar no maravilhoso conselheiro. Meus amados, que Deus possa iluminar a sua vida. O Senhor chamou Abraão, e quando o Senhor chama Abraão, Ele dá uma missão e uma vocação a Abraão: ser tu uma bênção. Vamos repetir? Ser tu uma bênção. Gente, é um imperativo cheio de graça, reverendo Luiz André, porque para ele ser uma bênção, ele tinha que ser abençoado. Para que ele pudesse entregar algo, ele tinha que receber algo da parte de Deus. E você e eu somos chamados para sermos abençoadores de vida. Entender esta dimensão é o que Jesus Cristo disse, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos num período de eleições e muitas emoções ficam à flor da pele. E eu fico surpreso, queridos, quantos de nós colocamos a esperança num político, num deputado, no presidente, e assim sucessivamente. É claro que a política é muito importante, mas efetivamente, verdadeiramente, reverendo, o que transforma a humanidade, o ser humano, é o Evangelho, não é a política. É o Príncipe da Paz, é Jesus Cristo, e nós como igreja temos a incumbência, a missão, a honra e o privilégio de anunciar esta palavra redentora, a palavra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma força e nenhuma glória maior do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a esperança do homem, Jesus Cristo, anunciado por seu Evangelho das Boas Novas, por entendermos que somos pecadores, carecemos da graça de Deus, e o dom gratuito é a salvação em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meu nome é Helder, sou pai do Theo e do Rafael. Estávamos agora numa celebração do Dia dos Pais. Minha esposa chama-se Lara, sou da Igreja Presbiteriana Manancial, e é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite de festa, de celebração ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, meu amado, por gentileza, em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 1. Eu vou pegar uma água do Senhor aqui. Já obrigado. Efésios capítulo 4. Estou com a versão NAA, diz assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o quê? A unidade no vínculo. Há somente um corpo, um só espírito, como também uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em... Feche teus olhos, meu querido. Nós nos curvamos diante da Tua santa palavra, Senhor, pois está escrito que o Senhor magnificou, acima de todas as outras coisas, o Teu nome e a Tua palavra. É mediante a Tua palavra que somos lavados, é mediante a Tua graça, o poder do Teu Espírito e a Tua palavra que fomos alcançados, compreendendo que somos pecadores, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador.
Assim, Deus, eu quero te pedir uma medida recalcada, sacudida e transbordante ao teu povo, esta igreja que está em festa, celebrando a vida em ti, por entender que até aqui o Senhor tem sustentado esta comunidade de fé, por compreender, Deus, que nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos de onde viemos e para onde iremos. Sabemos os desígnios e os propósitos da nossa existência. E compreendemos, Pai, a importância de te cultuar. De tudo que fizermos, façamos para a glória do Rei da Glória. Assim, Deus, venha nos dar esta medida, Pai, de alegria, de gozo, de refrigério, de paz, da compreensão que somos filhos amados, e como filhos devemos espelhar e refletir a glória de Jesus Cristo, como servos de Jesus, para que o mundo entenda e creia que o Senhor nos enviou para anunciarmos que só o Senhor é Deus. A ti toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz glória a Deus. Nós somos chamados, queridos, à santidade. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis. Nós somos chamados a uma vida separada, em que nós possamos glorificar a Deus por meio das nossas falas, por meio do nosso comportamento, de tudo aquilo que fazemos e deixamos de fazer para produzir a glória e a verdade de Deus. Nós somos chamados para a santidade e nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus. E ser filho de Deus não é uma obra nossa, reverendo. É obra da graça de Deus. Ninguém nasce de novo pela sua força, pela carne, pela sua vontade, mas pela graça e bondade de Deus. E este novo nascimento significa viver em novidade de vida. Nós fomos eleitos pelo Pai, chamados, meus queridos, pelo Pai, limpos pela palavra de Deus através de Jesus Cristo, regenerados através do seu sangue. E esse texto no capítulo 1 vai dizer que nós fomos selados com o Espírito da promessa, e este é o penhor, a garantia que nós temos vida eterna. Portanto, você é santuário de Deus. Portanto, nós somos filhos de Deus. Portanto, o sentido e a razão da nossa existência, ela só pode existir à medida que eu entendo quem eu sou, pecador, à medida que nós entendemos quem é Deus, santo, e o que Deus fez por nós, morreu na cruz do Calvário para nos dar vida abundante, vida eterna. Portanto, a nossa existência deve ser glorificar, exaltar e bendizer o nome de Deus, porque nós somos chamados para fazer diferença nesta terra. E é interessante, meus queridos, que como filhos do Senhor, nós devemos refletir o caráter de Cristo, e nós devemos refletir a glória do Senhor nos nossos trabalhos, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, com o nosso pai, com o nosso vizinho, dentro da igreja e fora da igreja. A bem da verdade, meus amados, o Senhor nos chama para que nós possamos de fato fazer diferença, e por isso o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10, ele vai dizer que nós somos criatura de Deus, feituras do Senhor, melhor dizendo, feituras do Senhor, chamados para as boas obras, no qual Ele nos preparou de antemão. Se existisse somente você como cristão, o mundo conheceria a Cristo? Como que o Senhor, as pessoas à sua volta, se não houvesse ninguém mais como cristão, apenas você, como que as pessoas viriam a Cristo? Que tipo de mensagem você transmite por meio da sua vida? O que você fala, o que você faz, o que você deixa de fazer que possa refletir a graça de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, as benevolências deste Evangelho? É interessante, meus amados, porque o Senhor nos chama a estas boas obras e Ele nos conclama a vivermos em unidade.
É interessante porque esse texto ele vai falar sobre esta unidade em que a igreja precisa estar vinculada e preservando o espírito de unidade que o Senhor nos deu por meio do seu Espírito. Reverendo Luiz André, se eu tivesse que trazer 3 grandes características, eu chego a ousar a afirmar as 3 principais características de uma igreja. Eu diria a você, em primeiro lugar, ela precisa ser uma igreja santa, porque Deus é triplamente santo. Sede santos, porque eu sou santo. Primeiro, então, a igreja precisa ser santa. Se ela deixar de ser santa, ela vai deixar de salgar esta terra. E Jesus diz que todo sal que deixa de salgar, ele serve para ser pisado. Ele perdeu o seu sentido. A segunda grande característica de uma igreja, ela tem que ser uma igreja amorosa, uma igreja que ama, porque Deus é um Deus de amor. O apóstolo Paulo diz que o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. O amor não é um substantivo, é um verbo que deve ser conjugado em ações de perdão, de misericórdia, de serviço, de benevolência, de sabedoria, de verdade e assim por diante. Uma igreja precisa ser santa porque Deus é santo. Uma igreja precisa amar porque Deus é um Deus de amor. E uma igreja precisa ser, diga comigo, unida, porque Deus é um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são. E é exatamente sobre esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. E compreender o versículo 3, que é a chave dessa perícope que nós lemos aqui, é compreender, meus amados, quem produz a unidade não é o pastor. Quem produz a unidade na igreja não é o conselho, nem a junta diaconal, tampouco a SAF, tampouco a mocidade. Quem produz a unidade na igreja é o Espírito Santo. É por isso que esse texto está dizendo que nós temos que fazer todo o esforço para preservar a unidade. Você está aqui porque você foi chamado. Nós estamos aqui reunidos porque nós temos um propósito, que é cultuar, bendizer, exaltar ao Rei da Glória. Portanto, compreender que é o próprio Deus que produz em nós, através do seu Espírito, a unidade, significa dizer que eu preciso fazer todo o esforço para que eu permaneça unido com meu irmão. Porque se existe um termômetro, queridos, na nossa vida espiritual, para que nós saibamos o quanto espiritual nós somos efetivamente, eu diria, reverendo, que são os nossos relacionamentos. Uma pessoa que diz que é cheia do poder de Deus, que conhece a verdade de Deus, mas é uma pessoa belicosa, uma pessoa que está brigado com a esposa, que não se dá bem com seus filhos, que o seu chefe não gosta dele, que o seu vizinho não quer vê-lo nem pintado de ouro, essa pessoa está cheia de muita coisa, menos de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo vai manifestar o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amar o meu próximo como a mim mesmo nada mais é do que um desdobramento da minha vida com Deus. A minha vida com Deus, a nossa devoção ao Senhor, o meu caminho seguindo o Mestre Jesus Cristo, desemboca necessariamente nos meus relacionamentos. Quanto mais vida eu tiver com Jesus, mais os meus relacionamentos serão transformados. Mas quanto mais eu estou na carne, vivo na carne, mais egocêntrico eu sou, mais autocentrado eu sou, e portanto mais desavenças e lutas há nos meus relacionamentos. Uma igreja madura é uma igreja unida. Uma igreja que de fato faz diferença é uma igreja em que há unidade, e Jesus Cristo diz isso: assim como eu e o Pai somos um, nós devemos ser um para que o mundo creia e saiba que nós fomos enviados pelo Senhor. Se não há unidade entre nós,
não existe autoridade para as pessoas que estão fora. Se não há entre nós santidade, nós perdemos a essência de fazer diferença, porque Deus nos chama a uma vida de santidade que glorifique o nome de Deus. Meus amados, como é bom nós vivermos unidos. Deus ordena a sua bênção. O salmista, Salmo 133, ele diz que é bom e agradável. Porque nem tudo que é bom é agradável. Muitas vezes é bom você tomar um remédio, mas ele pode ser amargo, então não é agradável. Mas vivermos em unidade é bom e agradável. Nada vai te transformar mais do que relacionamentos. E nada, reverendo, vai nos exigir mais do que relacionamentos. É por meio das diferenças e da diversidade que nós aprendemos a amar. É por meio das diferenças e da diversidade que nós aprendemos a respeitar. É por meio das diferenças e da diversidade que eu aprendo a pedir perdão, porque eu erro. É que eu aprendo a liberar perdão, porque eu vejo que o outro erra. E é nesta dimensão que nós vamos aprendendo a exercer os dons e talentos que Deus nos deu. É na comunhão, é na unidade. Ele está dizendo: nós temos que fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito Santo. Jesus Cristo chega a dizer que aquele que não é por mim, é contra mim. Então existem pessoas que são beligerantes, há pessoas que são briguentas, e nós temos que ser, queridos, bem-aventurados os pacificadores, diz a palavra de Deus, porque serão chamados filhos de Deus. Você sabe como chama o antônimo disso? Porque se a afirmação é uma verdade, teologicamente eu posso fazer a negativa dela, que também será uma verdade. Eu diria: malditos os belicosos, porque serão chamados filhos do diabo. E é interessante porque ele diz: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem somos nós? Nós somos um povo que foi lavado e redimido, somos pecadores. E por entender que eu sou pecador, eu vou suportar o meu irmão que também é pecador. Eu vou ser longânimo com o meu irmão, eu vou ser misericordioso com a minha irmã, porque eu olho para mim e vejo: ai de mim que sou pecador. O fato, meus amados, que a arma mais letal contra os relacionamentos, a arma mais destruidora contra os relacionamentos, eu não diria nem duas, nem três, mas uma única palavra, chama-se orgulho. E o que é o orgulho, reverendo, senão o amor excessivo de si próprio? E quando a gente escuta os coaches que estão em alta, e quando a gente escuta muitas vezes psicólogos que não são cristãos, eles dizem: você precisa se amar mais, você precisa se valorizar mais. Alguém já ouviu isso? Todos nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não manda você se amar mais, a Bíblia manda você negar-se mais, tomar a sua cruz diuturnamente e seguir a Jesus. O problema não é se amar de menos, mas o grande problema da humanidade é que se ama demais, porque nós somos os seres autocentrados. E foi exatamente quando o Evangelho entrou em nós, quando a verdade de Deus se manifestou em nós, que nós tiramos os olhos de nós, tiramos os olhos dos nossos umbigos e começamos a olhar o Rei da Glória, aquele que reina sobre todas as coisas, a ponto de nós amarmos um ser, no caso Deus, acima
da nossa própria vida, da nossa própria existência, de nossas próprias vontades, porque Ele é Senhor, e por ser Senhor e eu entender quem é Deus, eu coloco a minha vida agora em devoção ao Senhor para o Rei da Glória. E qual é essa relação com os nossos relacionamentos toda? É que quando o Senhor me ensina a amar a Ele acima da minha própria vida, Ele me dá o equilíbrio necessário de amar o meu próximo na mesma dimensão do que eu me amo. Fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito é viver com toda humildade. Veja que no versículo 2 ele fala isso: com toda humildade e mansidão. A grande dificuldade de nós vivermos unidos é porque nós somos orgulhosos. A grande dificuldade de nós vivermos em comunhão é porque não poucas vezes nos falta humildade. Porque quanto mais humilde nós formos, mais nós aceitamos o nosso semelhante. Quanto mais orgulhosos nós somos, menos nós aceitamos o nosso semelhante. Ah, eu sou muito bom. Não, eu não posso aceitar esse irmão aqui. Ele pisou no meu calo, isso justamente no meu calo. Queridos, bofetearam Jesus Cristo, cuspiram na face de Cristo, deixaram ele seminu. E você não pode engolir um sapo? Não, pastor, eu não engulo sapo. Não, você não me conhece. Filho, você precisa de voltar-se para Jesus. Que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Jesus era manso. Vamos repetir? Jesus era o quê? E humilde. É um binômio, reverendo Oswaldo, inseparável. Se existe humildade, existe mansidão. E o oposto disso, olha como isso é forte. Se existe orgulho, existe ira. Pastor, eu sou uma pessoa mansa, mas orgulhoso. Não, você está errando os conceitos. Pastor, eu sou humilde, mas eu sou irado. Não, você não entendeu o que são as coisas. Não. Você errou aqui, filhão. Quer ver aí a prova disso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os miseráveis, o que está dizendo a Bíblia. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que necessitam da misericórdia, da graça, da benevolência de Deus. Este recebe o quê? O reino de Deus. O oposto disso é malditos os orgulhosos, porque deles é o império das trevas. E aí o texto continua: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha que coisa extraordinária. Quanto mais humilde você é, mais quebrantado você se torna. Quanto mais orgulhoso nós somos, menos nós damos o braço a torcer. E olha, a terceira bem-aventurança diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Malditos os irados, porque não herdarão a terra. Então, o que Jesus está nos ensinando é que a humildade e a mansidão andam juntos. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu rogo a cada um de vocês, igreja do Senhor, que vocês vivam de uma maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados. E a maneira digna da vocação do qual vocês foram chamados, dentre várias, mas aqui especificamente nesse texto, é que nós vivamos unidos. Para que nós vivamos unidos, nós precisamos ser mansos e humildes de coração e longânimos, porque nosso irmão é pecador, assim como você é pecador. Por isso, quanto mais humildade e mansidão há em meu coração, mais longanimidade haverá em nossos comportamentos. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Corinto, dizendo: vocês não são espirituais, não. Vocês acham porque vocês falam em línguas, que vocês profetizam, que vocês têm visões e revelações da parte de Deus, vocês se julgam muito espirituais. Vocês são carnais. E são carnais, eu não posso nem dar alimento sólido a vocês. Eu não posso dar alimento sólido a vocês, porque vocês são carnais, porque havendo entre vós contendas e ciúmes. Vocês são meninos. Vocês ainda não amadureceram como convém.
Vocês não enxergaram a compreensão e a dimensão do que é viver em humildade, o que é viver em mansidão, o que é fazer todo o esforço para preservar o vínculo da perfeição. Deus ordena a bênção aonde existe comunhão. Uma igreja unida é uma igreja abençoada. Uma igreja que vive em comunhão é uma igreja cheia do poder do Espírito. A nossa comunidade tem os seus 350, 400 membros. E é uma comunidade, reverendo Luiz André, interessante porque ela é composta de pessoas de classe baixa, classe média, média alta. E é interessante, meus amados, porque essa distinção socioeconômica que quem faz somos nós. Porque para Deus há diferença entre mulher e homem, entre o gentil e o judeu, entre o senhor e o escravo. Não há nenhuma diferença, nós somos um. E é interessante, meus queridos, porque tem coisas que a gente faz lá na igreja, como por exemplo, vamos fazer um mutirão de limpeza. Aí é mutirão de limpeza, a igreja tem um pé direito alto, que vai, sei lá, tem 7, 8 metros de altura, e você tem que pôr andando para limpar os lustres não, as luminárias. Aí a gente faz esse mutirão. Aí tem irmãos mais afortunados do ponto de vista financeiro. Onde já se viu, pastor? O senhor é pastor, fica falando para a gente fazer mutirão? Aí me critico. Por que você não paga aí uma faxineira, um faxineiro, não sei o quê, e não é disso que se trata, queridos, porque quem ama a noiva, cuida da noiva. Quem ama o noivo, ama a noiva, e quem ama a noiva tem prazer em cuidar das coisas de Deus. Não é o dinheiro que está em jogo ali, com quanto a gente acaba economizando, obviamente, mas o propósito maior é você compreender que a igreja que somos nós, eu cuido, eu preservo, e isso produz unidade na igreja. Há uns 4 anos, eu chamei os meninos lá na minha quadra, no meu condomínio, que tem quadra de areia, a gente foi jogar vôlei. Aí os meninos estavam jogando vôlei, tinha lá uns 20 meninos jogando vôlei, jovens e tal, e eu parei lá no meio do jogo e falei assim: vocês gostam de jogar vôlei? Pastor, é ótimo, é fantástico. Falei, então vamos construir lá na igreja. Aí eles ficaram animados. Falei, mas é o seguinte, filhos, o dinheiro, sabe como que a gente vai conseguir? Através de vocês. Eles ficaram me olhando. Falei, é simples, filhos, se a gente tem um sonho, e se a gente trabalha junto, Deus abre portas ou não abre? Os meninos trabalharam, filhos, fizeram cantina, lavaram um carro, e assim sucessivamente, levantaram 35 mil reais, antes da pandemia. E pensa numa quadra de vôlei lá, top das galáxias que tem. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus ordena a bênção aonde há comunhão. E esse texto está dizendo que nós temos que fazer todo esforço para preservar a unidade do Espírito. Eu, como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo: vivam de uma maneira digna na qual vocês foram chamados. E a maneira digna, segundo esse contexto, é viver em unidade. As nossas relações interpessoais revelam quem nós somos. Nada vai nos tratar mais do que relacionamentos. Nada vai nos abençoar mais do que relacionamentos. Quem gosta aqui de celebrar o aniversário? Levante a mão. Ok. Qual é o valor de um bolo de chocolate, querido, se você não tem o primeiro pedaço para dar para ninguém? Está o bolo de chocolate lá com morango. Aí você fala: puxa, não vem ninguém na festa, eu vou comer sozinho. É bom que sobrou mais para mim? Você pensa dessa forma, gente? Com certeza não, né? Você tem prazer de dizer: puxa, aqui estão meus amigos, os meus irmãos, os meus parentes, e eu quero compartilhar este momento de alegria e este bolo com você. Deus, todos os dias da viração do dia, o Senhor se apresentava a Adão e Eva, porque Deus é um Deus relacional. E Ele está dizendo: vivam da maneira digna no qual vocês foram chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros no amor de Cristo. Sabe por quê? A explicação está no texto. Veja o versículo 4.
Há somente um corpo. Quantos corpos que tem, gente? Um só? Uma só? Uma só fé, uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, que é sobre todos e age por meio de todos, está no meio de todos nós. A diversidade existe na igreja, queridos, porque você é único. E cada um de nós que somos únicos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, produz a diversidade na igreja. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, nos ensina que na diversidade deve haver unidade. Porque na diversidade vai te levar a dependência, a interdependência um dos outros. Eu dependo do meu irmão. Eu preciso do meu irmão. Eu dependo da minha irmã. Eu preciso da minha irmã. E minha irmã depende de mim. Porque nós dependemos uns dos outros e ambos do Senhor Jesus. Como é bom vivermos unidos. Como é maravilhoso, queridos, experimentar a provisão de Deus quando nós unidos em oração, nós unidos semeando em fé, colhemos a graça e a glória de Deus. Eu vi o pastor aqui lançando esse desafio, pastor, e nós tivemos a oportunidade de construir a igreja que nós estamos hoje. Lá é uma chácara de 20 mil metros. Quando eu cheguei na igreja, ela arrecadava R$200 por mês. Você escutava as moedinhas. E hoje nós temos lá um templo de 900 metros quadrados. Aí as pessoas falam, como que você conseguiu isso? Falam, pastor, eu falo, é milagre, tá, mas me explica. Eu falo, meu querido, mas se eu explicar o milagre... Nós semeamos segundo a palavra de Deus. Nós conclamamos a igreja a acreditar na obra do Senhor. Porque Deus é o Deus que chama, é o Deus que paga a conta e é o Deus que produz prosperidade a todos aqueles que efetivamente andam em comunhão. Queridos, como é maravilhoso você fazer parte de uma comunidade de fé. Como é extraordinário você vivenciar a comunidade. Depois, reverendo, nós construímos lá o centro de convivência, tem mais 600 metros quadrados, exatamente para que a gente saia e lanche juntos. E a ideia aqui não é a comida em si, mas a união, a comunhão de estar em torno da mesa, celebrando a vida em Cristo com os irmãos, com a família da fé e a família de sangue. Meus amados, nós precisamos ser mais unidos. Nós necessitamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos carregar os fardos uns dos outros, porque este é um preceito de Deus. Aonde existe unidade em fé, haverá a prosperidade do Senhor, haverá a bênção do Senhor, haverá a transformação do Senhor, haverá o cuidado do Senhor. E isso é tão profundo que quando uma ovelha se desgarra, Jesus Cristo deixa todas as 99 e vai atrás daquela, porque aquela é tão importante, ou mais importante do que as 99 que ficaram, porque cada um de nós somos únicos, importantes para Deus. Você foi chamado por Deus para ser santo. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos selados com o selo da promessa, que é o penhor e a garantia da vida eterna. Por isso nós somos chamados para salgar esta terra, para sermos abençoadores de vida dentro e fora da igreja. E à medida que nós andamos em comunhão e santidade com o Senhor, à medida que nós vivemos nesta dimensão, nós nos tornamos abençoadores de vida. E nós nos tornamos abençoados, porque melhor é dar do que receber. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.